Aí, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Nós estamos pregando aí várias mensagens voltado para o ministério de Cristo. Hoje, não tão diretamente, mas vamos citar também o ministério de Cristo, que é tão importante para as nossas vidas, os exemplos de Jesus. Que bênção, que bênção. Dá-me tuas asas para eu voar, não é isso? Para estar nos lugares altos, onde tu estás. Coisa linda, né, querido? Meu Deus, maravilha, muito bom. Muito bom louvar, adorar o Senhor. Deus continue abençoando os irmãos aí com a sua dedicação ao ministério. Gálatas capítulo 6, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pode assentar, queridos. E como o apóstolo Paulo ele está afirmando, eu quero colocar um ponto de interrogação nessa mensagem, nesse título, nesse tema dessa mensagem, para levar a gente a refletir. Quais as marcas que você tem? Eu tenho as marcas de Cristo. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela conseguiu fazer marcas em mim. Ela está conseguindo me moldar, transformar o homem que chegou aqui, a mulher que chegou aqui nessa igreja, a mulher que teve um encontro com o Evangelho, a mulher que teve, o homem que teve um encontro com Cristo. As marcas de Cristo, elas são presentes na nossa vida. E as outras marcas que a vida traz, que o mundo traz, marcas que muitas vezes teimam em permanecer na nossa vida, como estão? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essa é a reflexão que eu quero fazer com que vocês entendam. O apóstolo Paulo, ele começa a falar para os Gálatas. Era o povo que vivia na Galácia, uma região no Oriente Médio. E as igrejas foram ocupando várias cidades. O apóstolo Paulo se preocupou com essas pessoas porque a igreja havia começado entre os judeus. Jesus mesmo falou que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas ele diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E esse evangelho chegou numa cidade de Antioquia, próxima de Jerusalém. Paulo e Barnabé, homens instruídos por Deus, foi o assunto da escola bíblica hoje. Eles começaram a pregar o evangelho para essas pessoas que não eram judeus. Eram gentios, como nós, brasileiros. O evangelho chegou para essas pessoas e os judeus queriam que essas pessoas fossem circuncidadas, como era costume deles. Para você que não sabe o que é uma circuncisão no mundo judaico, é como se fosse um tratamento de uma fimose. Não é isso? O órgão sexual masculino tem que ter um corte com 8 dias. Eles tinham esse costume de fazer isso. O próprio Jesus foi levado ao templo. Você lembra de Simeão e Ana? Como Jesus foi levado ao templo e apresentado para ser circuncidado. Ele era judeu e precisava cumprir isso. Só que os gentios não precisavam entrar nesse sistema, porque eles não eram judeus. Já é o tempo da graça, não precisa ser preso a essa lei. Então essa circuncisão fazia com que eles se gloriassem, fazia com que eles fizessem assim: eu tenho uma marca, eu fui circuncidado, eu sou de Deus. Deus, quando olha para mim, ele lembra do pacto que foi feito com Abraão lá atrás, e ele olha para mim e eu tenho as marcas. Então eu sou um verdadeiro cristão, eu sou verdadeiro um homem de Deus, porque eu tenho as marcas na carne. O apóstolo Paulo aproveita para comparar isso. E ele diz então, olha, porque ele era perseguido, e ele então diz, olha, eu tenho as marcas de Cristo.
E as marcas de Cristo que eu tenho não é no meu corpo físico, como os judeus têm, como eu sou também. Não, obrigado. As marcas que eu tenho, na verdade, elas são muito mais profundas do que estas dos judeus, que ele também tinha. Mas ele não se gloriava nessas marcas que ele tinha, nessa marca que ele tinha da circuncisão, não. Eu me glorio na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, na morte que ele teve na cruz do Calvário, porque foi isso que transformou a minha vida. E o apóstolo Paulo foi um homem sofredor. E isso fez ele lembrar das marcas. As marcas, Cristo, as marcas são tão importantes que até Cristo tem as marcas até hoje. Ele poderia, querido, ressuscitar sem as marcas. Um corpo, assim como será o nosso, transformado. As marcas que nós temos hoje nesse mundo, quando ressuscitarmos, ou quando formos, os que estiverem vivos, forem transformados, eu não acredito que eu virei com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com os nossos erros genéticos, com as nossas falhas de alguma forma, não. Nós seremos um corpo transformado e glorificado. E o de Jesus poderia ter sido assim. Ao ressuscitar, ao ser um corpo transformado ali, poderia estar sem as marcas, mas a marca foi para servir de testemunha. Quando diante de Tomé, ele ressuscita, aparece lá, e Tomé tinha duvidado que realmente ele ia. Tomé toca do lado e fala: Senhor meu e Deus meu. Ele precisou ver para crer. E a gente cantou aqui, eu acredito. Quantos acreditam? Eu acredito, querido. Nós louvamos e a gente realmente acredita no poder de Deus. Só que, veja que marcas são importantes. A vida, ela marca muito a gente. Quantas pessoas são marcadas pelo passado, querido? Quantas pessoas, quando olham para o seu passado, e há aqueles que nem conseguem deixar de olhar, o que é preocupante. Você, em algum momento da vida, você dá uma olhadinha para trás, o seu passado servir como experiência para que você não caia no buraco novamente. O seu passado servir para que você olhe e não repita os mesmos erros. E sirva como parâmetro para você olhar, olha onde eu já estive e onde eu estou hoje. Isso é muito importante, isso é correto. O que não é correto é você ficar olhando para trás. Imagine um motorista que não olha para o para-brisa e só olha para o retrovisor o tempo todo. Ele vai bater no seu carro. O retrovisor, ele tem a sua importância ao você dar uma marcha ré, ao você ver o seu carro que está vindo atrás de você, piscando um farol, que ele quer fazer uma ultrapassagem. Tudo tem a sua importância na vida. O retrovisor, olhar atrás, fazer uma retrospectiva da sua vida, o que já se aconteceu, o que passou, as pessoas que foram importantes na sua vida, que marcaram a sua vida positiva ou negativamente. Tudo isso é importante, é a sua história, é a minha história. O que não pode acontecer é eu ficar preso lá atrás, porque aí já se tornaram marcas, já se tornaram traumas, já se tornaram cicatrizes, já se tornaram tatuagens que não querem desaparecer, que teimam em ficar nas nossas vidas, marcando e muitas vezes pesando no nosso coração, nos nossos sentimentos. O mundo, ele faz isso com a gente, irmã Patrícia. E a vida então se torna às vezes difícil. Quando a gente luta contra essas marcas, contra essas coisas que teimam em marcar, são lembranças que vêm de tristezas que a gente passou com os nossos pais, perdas de pessoas tão importantes que nos fazem tanto falta, né, Zaré? Dona Sebastião. Quantas pessoas que a gente gostaria de ter aqui conosco, gente. São perdas,
São marcas, coisas que marcam as nossas vidas, o nosso coração. Não é isso, Massana? A vida é assim, queridos. São lembranças, às vezes, dolorosas. São perseguição que nós sofremos, injustiça que sofremos no nosso trabalho, que sofremos na família. São injustiças que na sociedade fazem com a gente, oportunidades que talvez tivessem dado para nós estaríamos num outro patamar, estaríamos com outro nível de vida, estaríamos com uma outra vida familiar. Mas as pessoas perseguiram a gente. E isso vai marcando a nossa vida, as ofensas. Quantas ofensas as pessoas, calúnias, coisas que você nunca fez, coisas que você nunca falou, coisas que nunca você pensou em fazer, as pessoas vão lá e afirmam categoricamente e espalham que você fez, que aquilo aconteceu na sua vida. São coisas que vai marcando a gente. São as marcas que o mundo traz para nós. Quantas rejeições. Se tem uma coisa que marca e dói muito no nosso coração, é quando a gente é rejeitado. Rejeitado por pai, rejeitado por mãe, rejeitado pela sociedade, rejeitado por um professor, rejeitado pelo marido, rejeitado pela esposa, rejeitado pelos filhos. A rejeição, aquela desaprovação de dizer: você não serve, eu não gosto de você, e como muitos dizem, eu não vou com a sua cara. Essas coisas marcam a gente, porque ninguém gosta de ser nulo. Quando você vê alguém que é muito para dentro de si, muito introvertido, diferente do extrovertido, né, que fala com maior facilidade. Geralmente a pessoa introvertida, ela sofreu na sua infância, na adolescência, uma desaprovação de pessoas que eram responsáveis por ele e disse: você não sabe do que você está falando, você não sabe de nada, fica quieto, você é um burro, você é um idiota. E essas coisas marcam. Quando você pensa, você cria, vai se tornando um adolescente, você vai se tornando um rapaz, uma moça, e quando você quer se posicionar, vem na sua mente: você é um idiota, você é um inútil, você não serve para nada. E a pessoa se cala. E ela vai se acostumando a ouvir todo mundo opinar, todo mundo dar a sua opinião, todo mundo interagir, mas ele, na sua mente, ele é um idiota, ele é um incapaz. São marcas que ficam nas nossas vidas, muitas vezes, por causa da rejeição. Talvez, querido, você que me assiste pelas redes sociais, esteja sofrendo com essas marcas. São marcas que o mundo traz para nós. São abusos que muitos sofreram. Quantas mulheres, esposas hoje não conseguem ter um relacionamento sadio no seu casamento porque foi abusada sexualmente quando mais jovem, por um tio, por um padrasto, por alguém próximo da família. Isso cria traumas, isso cria terríveis tatuagens que ficam teimando em ficar nas nossas almas, porque toda hora isso vem, toda hora isso dói, isso machuca as nossas vidas. São marcas, querido. Eu, como psicanalista, eu escuto isso diariamente. Segunda-feira, né, melhor dizendo, quando estou nos consultórios ouvindo as histórias das pessoas. Quantas marcas que esse mundo traz na vida das pessoas. E ao aceitar Jesus, ao ter um encontro com Cristo, ele então começa a chamar, fazer o convite para ele e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ah, querido, Jesus, quando chama para ele,
Foi ele que construiu a alma do homem, cada sentimento, cada emoção, cada veiazinha do cérebro. Foi ele que construiu, ele conhece a constituição humana como ninguém, e ele é capaz de curar essas feridas. Ele é capaz de entrar onde a palavra não entra. Por isso que diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela vai até lá no profundo, no ser, no âmago do homem, lá onde estão os traumas guardados. E quando o homem abre o seu coração e confessa a sua dor para Jesus, ele é capaz de curar melhor do que qualquer médico. Ainda que toda a medicina tenha várias especialidades, mas ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e pode curar a minha, a tua, a nossa alma. Louvado seja Deus. Ele pode fazer isso. Por isso, eu pergunto: quais são as marcas que têm permanecido? Quais as marcas? Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. É por isso que muitas pessoas falam de suas dores. Muitas pessoas, nós somos portadores de boa nova, entenda isso. O Evangelho significa boas novas. E a tendência, querido, é que nós, como evangélicos, os nossos assuntos fossem predominantes positivos. Porque o Evangelho fala de amor, de salvação, de coisas boas, porque é boas notícias. E nem sempre nós estamos falando sobre boas notícias. E por que isso, querido? Porque a boca fala que o coração está cheio. Dentro de nós, muitas vezes, é preciso chegar uma cura, é preciso chegar um ajuste do Senhor, porque essas marcas teimam em ficar na nossa vida. Quais são as marcas que nós temos de Cristo? 2 Coríntios 5,17 diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Querido, tudo se fez novo. A partir de agora a gente começa então, é como se pegasse um relógio e zerasse ele, é uma nova vida. Veja que até o mundo sofreu essa mudança. Aqui no Ocidente existe antes de Cristo e depois de Cristo, porque quando ele chega ele muda a história, até o calendário ele mudou. Antes de Cristo, depois de Cristo. E a nossa vida também precisa ser assim. Antes de Cristo e depois de Cristo. As dores do passado, as aflições do passado, coisas que citei aqui nessa noite e coisas que você lembrou da sua vida, isso fica para trás. Isso fica no passado. Isso, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando a gente pega a nossa vida e entrega nas mãos dele, ele é poderoso para cuidar, e ele começa então a colocar as marcas dele. Eu quero falar de algumas marcas de Cristo na nossa vida, porque o apóstolo Paulo afirmou: eu tenho as marcas de Cristo. Eu sou marcado por ele. E nós precisamos também ter as marcas de Cristo. Eu quero falar de uma marca de Cristo chamado o perdão. A Bíblia diz que quando Davi pecou, e foi um pecado terrível, porque ele cometeu dois ao mesmo tempo. Além de cometer adultério, ele cometeu o homicídio. Para um rei, para um homem que tem uma responsabilidade, é um homem segundo o coração de Deus, é um peso muito grande. Mas quando Davi, no Salmo 51, se volta para Deus e fala: Senhor, cria em mim um espírito reto. Em pecado me concebeu minha mãe, Senhor. E ele se quebranta ao seu coração e pede perdão diante de Deus. Deus olha para o seu coração, vê sinceridade e perdoa esse homem. Quando Pedro diz para Jesus: eu vou estar contigo o tempo todo,
eu não vou te abandonar, não vá para Jerusalém. E ele está disposto a cortar cabeças para que isso não aconteça. Mas quando chega a hora da dificuldade mesmo, Pedro abandona, Pedro se afasta, mostrando a sua humanidade, a sua fragilidade, que estava sendo trabalhado. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus procura por ele e fala: avisa os meus irmãos. Mas avisa para o Pedro, cita o nome dele. Eram 12, eram 11 os discípulos nessa época. Mas ele cita o nome do Pedro. E ele vai procurar e conversa com ele e fala: tu me amas? E Pedro é sincero. Ele não diz que ama. No nosso português é frágil, o nosso português só tem tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas na língua original, ele não diz que ama com o amor ágape. Ele não usa a palavra ágape, que significa amor de Deus. Ele diz: eu te amo como um amigo. Vamos falar numa linguagem mais nossa. Tu me amas, Pedro? Eu te amo como um amigo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo como um amigo. Porque é o storge que ele usa, né? Eu te amo como um amigo. Tu me amas como um Deus? Ágape. Olha a diferença. Se traduzissem mais exato, seria assim, do jeito que eu estou explicando para você. E ele: Senhor, tu sabes até onde eu consigo te amar. Olha, querido, eu ainda estou num processo ainda. Eu ainda não consegui chegar nesse amor que o Senhor está exigindo de mim, mas eu vou chegar lá. E o Senhor, conhecendo o limite dele e o esforço dele, ele fala: mesmo assim, Pedro, você ainda não me ama nesse nível que eu estou te perguntando, mas apacenta as minhas ovelhas. O perdão de Jesus chega à vida de Pedro, o perdão de Deus chega à vida de Davi, e o que não dizer de Saulo, o próprio Paulo que nós estamos pregando aqui, que perseguia e matava os cristãos. Quantas mortes estava na vida de Saulo, de Paulo, quando ele tem um encontro em Atos capítulo 9 com Jesus e vê a luz. Quantas mortes ele já tinha nas costas. Por que tu me persegues? Aí ele tem um encontro e Jesus pega esse homem que era um assassino dos cristãos, um matador de cristãos, e faz dele um ganhador de alma, querido. Se fosse a nossa justiça humana, fala a verdade, um raio em cima dele para destruir ele, para todo mundo ver. O que é que eu faço com quem mata os meus? O amor, o perdão de Jesus, o perdão é extraordinário. Essas marcas precisam estar na minha vida, porque assim como Jesus sofreu, assim como Deus foi contrariado, você também será contrariado, meu irmão. E a gente não pode, entenda isso, grave isso, por favor. Se fosse naquela época antiga, ia falar: aperta o REC. Não é isso? Aqueles gravadorzinhos antigos. Mas grave isso, por favor. Se nós pegarmos a nossa humanidade e tentarmos adaptar ela aos textos bíblicos, nós vamos estar montando uma outra religião. Vamos estar montando uma outra igreja. Não. Nós não podemos pegar os nossos pensamentos e moldar eles na Bíblia, não. Quem serve de molde é a palavra de Deus, ela que tem que moldar os meus pensamentos, e eu tenho que lutar cada dia, por mais que eu seja ofendido, por mais que eu seja caluniado, por mais que eu seja entristecido, por mais que eu seja traído, por mais que eu seja isso ou aquilo, a Bíblia me ensina a perdoar. Eu sei que é duro. Eu sei que parece que a gente está inocentando a pessoa, parece que a gente está dizendo que a pessoa está certa e ela vai continuar errando, não. Mas quando eu perdoo, meu coração fica leve, porque eu não tenho que carregar ninguém todo dia dizendo: ele me acusou, ele me feriu, eu não merecia isso. E eu fico leve, como o hino cantor, para voar, porque eu estou pertinho dele, eu estou fazendo como ele faria no meu lugar, querido.
Eu preciso ter essa marca de Cristo, a marca do perdão. Porque quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Talvez Pedro tivesse, já perdoei 10 vezes esse camarada. Se ele falar 10, eu vou falar, ó, já deu, hein? A próxima eu vou quebrar ele. Aí Jesus vai e fala 70 vezes 7. Para sempre, um perdão perfeito. Porque ele faz assim com a gente. É assim que ele faz com a gente. Querido, vamos ser sinceros. Às vezes a gente cai no mesmo erro várias vezes. Às vezes a gente pede perdão aqui. Daqui a pouco a gente faz de novo. E ele está sempre assim para a gente, ó. Porque aquilo que ele ensinou para a gente fazer, ele é o primeiro para fazer. Ele perdoa a gente. Que bom, né, querido, que ele é perdão. Então tem as marcas de Cristo. Tem essa marca de perdão sobre a sua vida. Quando alguém lhe ferir, quando alguém lhe magoar, faça isso. Eu vi nas redes sociais um abismo e uma cerca, no Facebook, melhor especificamente dizendo, um abismo como se fosse aqui assim, muito profundo, uma cerca e um dizer assim, ó, Deus colocou as regras, não é para te aprisionar, é para te proteger. Aleluia. Eu achei maravilhoso, querido. As doutrinas, as regras, não é para te aprisionar e dizer, eu mando, eu sou o Senhor, você me obedece, você é servo. Não. Há uma razão para isso, para te proteger, para cuidar de você. O perdão, ele cuida de você, porque você fica leve, fica com o coração leve. E se as outras pessoas não querem perdão, querem viver fora desse modelo aqui, é porque eles não estão tendo as marcas de Cristo, estão em um outro evangelho. E a Bíblia diz, se alguém vos apresentar um outro evangelho, seja anátema esse evangelho. Eu sempre repito as palavras de Diácono Zaré do Gandhi, que foi o grande líder lá da Índia, aquele que fazia jejum e que foi preso, aquela coisa toda lá na Índia. O Gandhi, ele falou uma coisa muito séria para nós cristãos. Ele falou, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto dos seus cristãos, porque os seus cristãos não parecem com o seu Cristo. E ele não está totalmente errado, porque a gente está num processo, e muitas vezes a gente faz atitudes que a gente não parece com o nosso Senhor. A gente muitas vezes toma atitudes que a gente olha e não acredita que a gente é cristão. E as pessoas que estão de fora até falam muitas vezes assim, que você é crente, é desse jeito que você é um servo de Deus. E é duro para a gente ouvir isso, porque a gente sabe que a gente acertou 9, a gente só errou uma, e é duro para a gente. Mas a gente precisa ter essas marcas, lutar, não desistir. A marca do perdão precisa. Uma outra marca que precisa estar na minha vida é o amor. A Bíblia é muito clara, querido. E ela diz que se alguém diz que ama a Deus, e ele não ama o seu irmão que vê, ela questiona como que ele pode amar a Deus que nunca viu. Se ele ama o seu, ele vê o seu irmão todo dia, o seu próximo, e ele não ama, ele odeia. O ódio é um sentimento muito pesado, que ele vem logo após a ira. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, mas Deus não tem ódio, porque Ele é amor. Nós precisamos ter cuidado, que para pular da ira para o ódio é assim, ó. São marcas. A injustiça vem, a gente começa a dar asa à imaginação, começa a alimentar isso. Quando vê, a gente já não tem mais ira, a gente já está com ódio, está com raiva. Isso é ruim, isso faz mal para a gente. 1 Coríntios 13 diz, e vai o próprio apóstolo Paulo vai falando aos coríntios, que era um povo espiritual,
A igreja de Corinto e de todas as igrejas aqui, é as igrejas que mais tinham os dons espirituais. Era o povo que pulava no poder. É o povo que dava cambalhota, que corria na igreja, que falava em língua um monte ao mesmo tempo, que não tinha tanta organização, mas tinha os dons. O apóstolo Paulo diz para eles: olha, vocês podem fazer tudo isso. Vocês podem dar o seu corpo, vocês podem evangelizar o tempo todo, vocês podem estar em todos os cultos, podem estar nos montes, vamos contextualizar para a gente, vocês podem estar no monte, na consagração, em todas as reuniões da igreja, mas se vocês não tiverem amor, não adiantou. O amor, querido, ele precisa estar presente. O amor, ele precisa estar presente nas nossas vidas. É necessário esse sentimento, porque a gente começa a se parecer com Jesus, porque Ele é o amor. Deus é amor, diz a Bíblia, 1 João 4:20, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Então essa marca do amor, querido, ela precisa. E a nossa igreja, ela já foi conhecida como a igreja do amor. Porque a gente recebe bem as pessoas, a gente trata bem, né, irmã Eleni? E a gente volta, né? Se a gente for bem recebido, a gente volta. A gente gosta de ser bem recebido, bem tratado. Um sorriso no rosto. Não há problema algum em sorrir. Uma pessoa pode ser muito séria e ser um cafajeste. Uma pessoa pode sorrir e ser uma pessoa maravilhosa. Eu acho que o coração alegre, acho não, a Bíblia diz, né? O coração alegre, ele formoseia o rosto. E quando você fala uma palavra com um sorriso, ela tem uma outra conotação. Eu posso dizer assim: você é muito importante para essa igreja. Eu posso dizer, você é importante para essa igreja. Uma palavra com um sorriso, ela tem uma outra conotação. Uma palavra dita com amor, ela tem uma outra. Porque os nossos sentimentos, querido, eu fico imaginando essa nossa sociedade, como que ela é frágil no ensino, meu irmão. Parece que eles não querem ensinar mesmo, parece que eles não querem tratar do ser humano, parece que isso é de propósito, eu até acho que é de propósito mesmo, para dominar as massas. Por que já não ensina desde cedo isso, em vez de a gente ficar aprendendo que x é o quadrado, é y, não sei o que lá, que eu nunca usei isso para nada, eu já nem gostava de aprender isso, eu achava uma perda de tempo terrível. Deixa para ensinar para os engenheiros, esses negócios que eles vão usar nos cálculos deles. Mas a gente tinha que aprender ele lá, ó, cuide de você, cuide dos seus sentimentos, cuide das suas emoções, porque a gente usa emoção para tudo. E muitas vezes, na hora de usar a emoção, que é o momento certo, a gente não usa. As emoções é para o culto, por exemplo, nós estamos no culto, querido, essa é a hora de extravasar. De você pegar um louvor desse, e o ministério de louvor que está aqui à frente, esquecer que tem alguém olhando, e falar assim: Deus está me olhando nessa hora, eu estou adorando a Ele, eu vou chorar aqui. Se eu tiver que me jogar no chão, eu vou me jogar no chão. Se eu tiver que pular, eu vou pular. Se eu tiver que as lágrimas correr junto e eu cantar de joelho aqui na frente, eu vou cantar de joelho. Eu não estou nem aí se o pessoal está me olhando e se está filmando. É Deus que está me vendo, eu quero adorar Ele. É meu sentimento e a minha emoção está me levando a chorar nesse momento. Se eu estou aqui, eu começo a sentir uma alegria. Né, irmã Laide? A gente começa então a glorificar a Deus, a gente se solta. Mas é o nosso culto, querido, é a nossa forma de adoração. E se o outro quietinho ali começa, a lágrima chega, querido, você já chorou? Levanta a mão assim, você já chorou, da lágrima sai quente assim, ó, ping, ping, ping. Eu já chorei assim na igreja. O camarada pregando lá na Ciferal e eu estava passando uma dificuldade que você até imagina. E cada palavra que ele falava, os pingos saíam assim, ó, ping. Nessa velocidade, ping, quente, pegando fogo. E Deus tratando da minha alma, me consolando. Ah, querido, como é bom quando a gente consegue pegar as nossas emoções e usar na hora certa. É aqui que é para usar suas emoções.
A gente usa nos filmes, meu irmão. Tudo bem. Nas novelas, quem assiste. A gente se emociona. Agora tem até as evangélicas, né? Glória a Deus. A gente usa na hora das discussões. As emoções vêm a todo vapor e a gente usa nas discussões. Ali não, ali não é para usar as emoções, não. Ali é para conversar com a mente, com a inteligência. E para resolver tudo sem aceleração do coração, porque senão a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, faz o que não deve. E quando tem o amor, a gente consegue resolver tudo isso. Pensar que Judas traindo Jesus, ele dá um beijo, leva um beijo no rosto ali e Jesus chama ele de amigo ainda. Pensar que Jesus sabia as bobagens que ele fazia na administração do dinheiro e ainda permaneceu com ele como tesoureiro. Que coisa, né, querido? Qual pastor que permaneceria com um tesoureiro ladrão? Escolhi uma melhor palavra aqui, ladrão. Qual pastor, querido? Só ele, querido. Só ele. Vou dar chance a esse camarada para ele se arrepender. Imagine Judas diante do tribunal, do trono branco, diante do Senhor. Ah, Senhor, Judas, te dei oportunidade para você ir até o fim. Você é meu amigo. Você podia ter voltado atrás. Sabe, o amor. Mas ele não quis. Mas o amor de Deus é extraordinário. Uma outra marca de Cristo é a humildade, querido. Tu imagine a sua situação como mãe, como pai, você descer do seu pedestal, vamos dizer assim, da sua autoridade e se igualar ao seu filho e ser um amigo. Isso não é fácil, querido. Você sabe que você tem todo o direito de chamar a atenção, de botar para fora de casa, de fazer e acontecer, dizer: você não é mais o meu herdeiro a partir de agora, a minha herdeira a partir de agora. Eu vou tirar o seu nome, não sei o que lá, mas você descer ao ponto de ser amigo, descer o nível, tirar a sua autoridade, foi isso que Jesus fez. Ele estava no trono, recebendo ali adoração, e ele desce do trono e vai viver como a gente, num corpo como o nosso, sofrendo perseguições, ouvindo injúrias, sendo perseguido ao ponto de sofrer o que sofreu durante a crucificação. E lá na crucificação mesmo, quando sofreu, ele se esvaziou de si mesmo, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele tomou a forma de homem e para mostrar o sofrimento ele chega a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas todavia seja feito a tua vontade. Querido, quanto sofrimento, querido. Mas ele foi humilde. E ele hoje ensina isso pra gente. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu digo que eu repito, eu falei na escola bíblica, hoje eu repito, acho que tenho falado aqui algumas vezes. Nós pegamos os nossos hábitos aí de fora e limitamos a transformação que Deus quer fazer na gente. O mundo diz: eu sou de leão, eu sou de touro. E encontram razões para ser bravos, estúpidos, grosseiros. Porque ignorante é outra coisa. Ignorante é quem não conhece. A gente encontra desculpa em Pedro. Não, eu sou Pedro. Eu sou igual João Batista. Nos estudos a gente encontra porque eu sou colérico, eu sou sanguíneo. E a gente vai dando essas desculpas durante 1 ano, 10 anos, 30 anos de evangelho. Isso limita. Não, o Espírito Santo está dizendo: eu sei que você é sanguíneo, mas eu posso te transformar.
Eu sei que você é colérico, mas eu posso transformar a sua vida. Eu sei que você é igual a Pedro, é igual a João Batista, mas você tem que aprender de mim, você tem que ser igual a mim. E a gente vai criando essas coisas no nosso meio evangélico, e desses bordões, que só atrapalham, não ajudam em nada. Não, eu tenho que me parecer, eu tenho que ter as marcas de Cristo. As marcas de João Batista, as marcas de Paulo, as marcas de Davi, não. As marcas de Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Essa tem que ser a nossa palavra hoje, querido. Eu preciso buscar essas marcas, negar a si mesmo. Eu preciso dizer não para mim, que é uma dificuldade muito grande dizer não. Como que a gente gosta de dizer sim para nós, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Eu quero falar, eu estou com vontade de falar, eu estou com vontade de desabafar. São emoções, querido, e muitas vezes a gente precisaria silenciar. Dizem que quem fala muito erra muito, não é isso? Que é melhor ouvir do que falar. Querido, use a sua sabedoria que Deus te deu no momento de discussão. Quando você perceber que você está se perdendo, que o coração está acelerando um pouquinho mais, e que você está pensando em falar algumas coisas, e que você sabe que o outro vai se ofender, se cale. Ah, mas eu vou perder. Não vai não, meu irmão. Esse mundo engana a gente. O silêncio fala muito mais alto que algumas palavras. E depois que a gente falar para consertar tudo, é um problema. E às vezes nunca conserta, tá? Existem amizades que nunca serão as mesmas, porque um dia teve uma discussão e alguém falou algumas coisas. E ela falou assim, ela falou nervosa, mas ela falou o que ela pensa isso de mim. E as amizades nunca mais voltam a ser as mesmas. Então a gente precisa pensar, a gente precisa usar a sabedoria, ao invés de usar a emoção e dizer não para nós, Diaconisa Deir. Não. Diga não para você. Por isso que Jesus falou assim, negue a si mesmo. Porque quantas vezes Cristo não negou as suas emoções? Como homem, coisas que ele queria fazer. Você acha que ele gostou de ser levado a chicotada nas costas? Ele disse não. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, porque ele disse não para as suas emoções, querido. Você acha que ele gostou de carregar aquela cruz, de ser humilhado no meio da multidão, e ele não poderia bater no peito e dizer, parou com essa palhaçada, parou com isso, eu sou Deus, não sou qualquer um não. Mas ele disse, ficou em silêncio, porque ele sabia que ali não era o momento dele falar. O momento dele falar era lá na cruz. Está consumado. O que parece que é derrota para os outros é a vitória. Entendeu, querido? As pessoas podem achar que o seu silêncio é uma fraqueza, que estão vencendo você, que você está perdendo as batalhas por você ficar em silêncio e você parar para pensar, mas não. Você está parecendo com Jesus, você está sendo humilde, você está tendo as marcas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu preciso ter essas marcas em mim. A marca da obediência para a gente terminar. Ir até o fim, querido. Ó, Viviane até levantou a mão agradecendo, né, Viviane? Então, a obediência. Ah, meu irmão, como que é difícil obedecer. A parte da fé, eu digo que precisamos ter fé para crer no que Deus diz, aceitar o que Deus oferece e obedecer o que Deus manda. E obedecer o que Deus manda não é fácil. Muitas coisas que Deus vai pedir para fazer, dói, sabe? Você acha que é fácil quando ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque?
Você acha que foi fácil para aquela mulher adúltera que foi perdoada e que ele disse, vai e não peques mais? Quantas coisas ele pede para nós obedecermos, para nós aceitarmos o seu evangelho da forma como ele é, na sua essência. Porque o evangelho vivido não é essas 2 horas aqui. Aqui é muito fácil, querido. A gente vem, senta aí e ouve o ministério de louvor, as oportunidades, a gente se alegra com os testemunhos, com as histórias, com as mensagens que é fácil, de uma certa forma, estar aqui. Agora lá fora nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, querido, porque lá o pastor não está perto, lá o ministério de louvor não está ali cantando o hino para a gente se alegrar, não. Lá estão tentando puxar o nosso tapete, lá estão tentando derrubar a gente, tomar nossa vaga lá no trabalho, estão tentando colocar a gente para fora, estão tentando ser melhor que a gente lá e dizendo que, e para eles serem melhor, vão tentar provar que a gente é horrível. Esse é o mundo que a gente está vivendo aí, querido, em que as pessoas querem ter, ninguém está preocupado em ser. E a gente aprende aqui que o forte é ser como Cristo. Essa é a diferença do evangelho. Então, quando a gente vai ser confrontado lá, vão tentar marcar a gente com todas essas coisas ruins que nós falamos do começo da mensagem. Mas quando você está com os sentimentos de Cristo forte dentro de você, borbulhando com tudo isso, esse fruto do Espírito dentro de você, a Bíblia diz para nós, mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, querido, eu vou confrontar com o mundo, mas eu estou forte, porque Cristo está comigo. Eu tenho as marcas dele. Ao invés de eles me marcarem, nós vamos marcá-los com a presença e com a palavra de Deus. Vamos colocar em pé, querido. Eu quero orar por você, como é nosso costume. Tem um hino lindo, né? Mas não é fácil de cantar. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu lembrei dele quando estava pegando a mensagem. Foi difícil. Ele é lindo, da comunidade Zona Sul, eu acho. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. E por aí vai, coisa linda. Quero orar por você, querido. Coloque em prática. Não aceite. Mas fulano vive assim. A fulana vive assim. Não aceite isso. Não, essa vida religiosa. Não aceite isso, tá, querido? O segredo não é estar na igreja. Deixa eu te contar uma coisa antes de orar. Você já está em pé. Durante muito tempo eu me questionei. Você nas redes sociais. Durante muito tempo eu me questionei e eu falei, por que fulano não está na igreja? E ele é melhor do que fulano que está na igreja. Eu logo no começo do evangelho eu fiz muito uma indagação com Deus sobre isso. Isso me incomodava, Diácono Zaré. Por que uma pessoa que está lá fora tem um comportamento melhor que às vezes alguém que está aqui? E Deus um dia falou comigo, não é a igreja, Edilon. É a minha palavra. Eu posso estar aqui, querido, se essa palavra não entrar no meu coração, eu não mudo. Porque a wesleyana, seja qual denominação for, não tem poder de transformar ninguém. Essa placa não tem esse poder. Agora a palavra de Deus, o nome de Jesus tem esse poder. E às vezes uma pessoa está lá fora e já aceitou algumas coisas. Existem pessoas que não são evangélicas que são dizimistas. Existem pessoas evangélicas que não são dizimistas. Você entendeu a comparação? Eu fiz essa, mas existem muitas outras. Por isso a gente precisa ter a marca de Cristo. Nosso Deus, nosso Pai. A Tua palavra, ó Deus, foi ministrada, Senhor. Ó Deus, e em primeiro lugar eu, Senhor, que prego essa palavra e que o Seu ministério foi excelente, porque aquilo que o Senhor pregava, o Senhor vivia, as pessoas davam credibilidade. Ô Senhor, essa mensagem que eu prego não é minha,
é a sua mensagem, Senhor. Me ajuda, assim como os meus irmãos, a viver esta mensagem. Me ajuda, Senhor, a ter, ó Pai querido, as marcas do Senhor na minha vida. Ó Deus, as marcas, Senhor, do amor, as marcas do perdão, da humildade, de negar a mim mesmo, de ser obediente. Ó Deus, ensina aos teus filhos, Senhor, durante essa semana, durante as suas vidas, eles serão confrontados por pessoas que vão tentar marcá-los, Senhor, de formas diferentes, mas o Senhor está fortalecendo, Deus, através da sua palavra, para que as suas marcas permaneçam em nós, e quando as pessoas olharem, vão ver, e vão nos ver parecido com o Senhor, e vão entender que nós parecemos com o Senhor, porque nós temos a marca de Cristo em nós. Senhor, muito obrigado por estarmos neste mundo e não estarmos sozinhos, porque o Senhor falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo dentro deles, como foi louvado aqui, morando dentro deles, para ser o guia, para mostrar para eles o que eles devem fazer, o que eles devem pensar, como eles devem agir, e como eles devem, onde e como chegar. Espírito Santo, toma o primeiro lugar no nosso coração. Espírito Santo, senta no trono no nosso coração e toma as decisões da nossa vida. Não deixa que o nosso eu assuma o controle, dizendo que eu faço, eu aconteço, eu sei. Não, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu direciona, Tu é o Senhor da nossa vida, Pai. Assume o controle, Pai. Mas o controle está na nossa mão, mas nós devolvemos para a Tua, Senhor. Esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu, nós abrimos mão e devolvemos para o Senhor. E dizemos, nós não queremos livre-arbítrio, nós Te pertencemos, somos Teus servos, o Senhor é que manda. Senhor, domina os nossos sentimentos, controla os nossos sentimentos, as nossas emoções. E se há alguém para nós perdoarmos, Senhor, que ainda essa noite, que amanhã nós possamos nos ajustar, para cada dia a gente melhorar. Deus nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, agora nós estamos indo para os nossos lares, Senhor. Nós estamos indo, Senhor, ó Pai, para descansar, nos proteja nessa ida para casa, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Senhor, nos dê uma noite tranquila, Senhor, uma noite de paz. Senhor, como a Tua palavra diz, que eu me deito em paz, com a minha consciência tranquila, que não prejudiquei ninguém, que não dei volta em ninguém. Então o Senhor me faz repousar em segurança, cumprindo essa condição e esse emocional meu. Ó Deus, e amanhã, Senhor, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres domésticos, continua falando aos nossos corações nessa mensagem. Continua nos ensinando a negar a nós mesmos quando vierem os confrontos. Nós possamos olhar para nós e dizer, estou conseguindo vencer, estou conseguindo crescer mais, estou parecendo mais com Cristo do que eu parecia ontem, e amanhã eu vou parecer mais ainda. Oh, glória! Nos ensina, Senhor, isso, Pai, seja com as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer no nome de Jesus.